Ok, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas são aí do lado da sua tela, mas meu nome é Gabriel, sou professor de matemática e na aula de hoje eu quero explicar para vocês o que é uma função polinomial de primeiro grau, mostrar as propriedades dela, mostrar algumas demonstraçõezinhas, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu quero avisar uma coisa. Aqui embaixo, onde você consegue controlar, né, o time do vídeo, né, o tempo dele, esse vídeo está dividido em capítulos, tá? Então, se você passar aqui o mousezinho embaixo, você vai ver os capítulos, onde eu vou estar explicando, por exemplo, definição de polinômio, o que é definição de grau, o que é de fato uma função polinomial de primeiro grau. E aí, se você não estiver interessado na demonstração, quiser ir só para a parte dos exercícios, vem aqui nos capítulos, abre, ou vai no link ali na descrição, você pode clicar, né, naqueles botãozinhos lá onde diz o minuto e o segundo, e você vai lá, você vai para o lugar do vídeo, né, onde eu estou falando sobre aquilo que você quer. Você vai direto, você não precisa ver o vídeo inteiro, tá? Mas, então eu vou começar primeiro explicando o que é uma função polinomial. Antes de a gente entender, né, o que é uma função de primeiro grau, primeiramente já falando, né, esse termo função de primeiro grau, na verdade ele não está muito certo não, né, porque função não tem grau. O que tem grau é polinômio. E aí a gente acaba chamando, né, a função polinomial de primeiro grau simplesmente de função de primeiro grau, né? Então, o que acontece? Primeiramente, o que é um polinômio? Um polinômio ele é uma estrutura que nem essa daqui, tá? Então, essa estrutura aqui, que é um número mais um outro número vezes x, mais um outro número vezes x ao quadrado, e assim por diante, até um x na n, isso é o que a gente chama de polinômio. Então, ele nada mais é, né, do que uma série, né, uma soma de vários coeficientes, de vários números multiplicados por essa variável, que é a variável x, e ela vai estar elevada a uma certa potência positiva, em que esse expoente dela é um número natural. Então, pode ser um x elevado na 1, um x elevado na 2, né? Então, aqui a gente tem um x ao quadrado, né? Você vê que os números aqui que estão em cima do x, eles são sempre números naturais, né? Aqui, no caso, não tem nenhum expoente, mas, por definição, né, o x ele é igual ao x na 1, tá? Assim como a gente sabe também que quando não aparece o x, né, aqui eu tenho o número 1. É como se eu tivesse esse A0 multiplicado por 1. Que eu posso escrever da forma x elevado na 0, né? Porque todo número elevado na 0 é igual a 1. Todo número não nulo, perdão. Mas então, isso daqui é um polinômio, tá? Então, olhando aqui para baixo, ó, vamos dar uma olhada o que é polinômio e o que não é polinômio. Por exemplo, esse exemplo aqui, ele é um exemplo de um polinômio de segundo grau, tá? Se você for observar, né, esse polinômio, o que a gente tem? A gente tem aqui um x ao quadrado mais 2x menos 3. Ou seja, se a gente fosse colocar na forma de polinômio, a gente conseguiria. A gente teria aqui, ó, menos 3 mais 2x mais x quadrado. E aí, né, nesses termos aqui de cima, né, como eu tinha escrito aqui, ó, então compara aqui com a definição de polinômio, né? Esses números aqui, né, daqui em diante, eu não tenho x ao cubo, x na quarta, x na quinta e assim por diante. Então, o que acontece? Esses números da frente aqui é como se eles fossem zero, né? Mais 0 x ao cubo, mais 0 x ao quadrado, na quarta potência tal, e até, né, 0 elevado na x na n. Né? É como se eu tivesse isso, eu tivesse um monte de zeros aqui. Quando não tenho nada é 1. E aqui esses números aqui, eles vão fazer papel dos coeficientes. Então, nesse caso, o menos 3, ele seria o A0. O 2 seria o A1. O 1 seria o A2, né? Comparando aqui, né, com a definição de polinômio aqui em cima, né? Então, ó, o x ao quadrado é o x ao quadrado. O A2 é esse 1 aqui que está acompanhando ele. Aqui, mesma coisa, né? O x na 1 é x. O A1 é o termo que está acompanhando ele, que é esse 2. E o A0, né, nesse caso aqui, né, eu estou multiplicando ele por 1 ou por x na 0. O número que está acompanhando, que é esse A0, é o menos 3. Então, nesse caso, esse rapaz aqui é um polinômio. Né? Eu vou colocar pol, tá? Pol de polinômio. Nesse caso aqui, eu também tenho que esse cara aqui é um polinômio, né? De novo, eu tenho aqui, ó, x mais 3
que seria, né, nada mais, colocando na forma que eu escrevi ali em cima, na forma polinomial, seria 3 mais 1x mais 0x ao quadrado mais 0x ao cubo e assim por diante, né? Até chegar lá o 0x na n. Então você pode ver que como ele está dessa forma, ele é um polinômio, né? Agora, esse terceiro caso aqui, ele já não é um polinômio, né? Porque o que acontece? Eu tenho esse 1 dividido por x. E esse 1 dividido por x, ele é x na menos 1. E qual que é o problema de eu ter esse x na menos 1? Que o grau desse cara, quer dizer, grau ele não tem, né? Mas o expoente desse meu rapaz aqui, ele é menos 1. E menos 1 não é número natural, tá vendo? Porque ó, eu preciso que todos os expoentes que estão ali em cima do x sejam números naturais. Então ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas ele não pode ser menos 1. Ele não pode ser menos 2. Ele não pode ser fração. Ele não pode ser número com vírgula, né? Não pode ser, sei lá, 0,5 ou 1,7. Não pode ser. Eu preciso que sejam números naturais, tá? Então, nesse caso, de novo, esse rapaz aqui, ele não é polinômio. Tá? Não é polinômio. Por causa desse menos 1. Nesse caso aqui de baixo, raiz de x ao cubo. Raiz de x ao cubo nada mais seria do que você ter um x, né, elevado a esse expoente, então, elevado a 3 ao cubo. Até aqui tudo bem. Só que esse raiz aqui, o que ele está fazendo? É como se você estivesse dividindo o expoente por 2. Né? Porque a raiz de um número é um número elevado a meio. Então, o que acontece? Eu tenho x na 3 meios mais x ao quadrado mais x. Esse cara não é polinômio também. Por quê? Porque esse grau, esse expoente dele, seria 3 meios. Então, esse rapaz também não é polinômio. E também aqui embaixo, né, o seno de x também não é polinômio, porque eu não consigo escrever o seno de x como um polinômio. Eu não consigo escrever o seno de x como uma formulinha assim, tá? Então, se eu não consigo escrever dessa forma, ele também não é polinômio. Beleza? Então, só para entender o que é um polinômio e o que não é polinômio. Então, das funções polinomiais, a gente tem a função polinomial de primeiro grau que a gente vai tratar na aula de hoje. Mas antes de você entender o que é a função polinomial de primeiro grau, o que significa falar em grau de um polinômio? Falar em grau de polinômio é basicamente dizer que o maior expoente de um dos termos do polinômio, né, que é acompanhado do coeficiente não nulo, ele dá o grau desse polinômio. Tá? Então, vamos dividir isso daqui. Maior expoente. O que é expoente? Expoente é um número que vai em cima na potência. Então, por exemplo, nessa potência aqui, ó, 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, que é igual a 8, o expoente é esse 3 aqui. É o número que está aqui em cima. Tá? Nesse número aqui, ó, eu tenho 3 elevado a 4. O que é o expoente? É o 4. Né? É o número que está elevando, né, aquele número. Então, nesse caso aqui, 81. E nesse caso aqui de x ao cubo menos 1, o expoente ele é o número que está aqui em cima de novo, é esse 3 do x ao cubo. Tá? Então, ele é o maior expoente de um dos termos do polinômio acompanhado no coeficiente não nulo. Mas, o que são esses termos que eu estou falando? O que são esses monômios? É cada partezinha aqui, ó, que está entre as somas. Tá? Então, aqui, tu lembra que na definição de polinômio eu tinha A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo, etc., até a nx na n? Então, cada termo desse aqui que está em verde é um monômio, é um desses termos aqui que eu estou falando do polinômio. E o coeficiente é o número que está multiplicando o x na frente. Tá? Então, esse A0 é um coeficiente, o A1 é um coeficiente, o A2 é um coeficiente, e assim por diante, até o AN. Ou seja, todos esses AIs, né? Todos esses A com algum índice aqui, que é um número, né, natural, eles são coeficientes. Então, por exemplo, né, como é que eu determino o grau desse cara? Ele é o maior expoente de um dos termos acompanhado de um coeficiente não nulo. Ou seja, nesse caso aqui, ó,
desse x² mais 1, o grau desse rapaz aqui, o grau dele é 2. Por quê? Porque se eu escrever ele na forma polinomial, ou seja, se eu botar ele na forma de polinômio, você pode ver ó, que o maior expoente que eu encontro, né, acompanhado de um coeficiente que não é 0, é esse rapaz aqui, é o 2, né? O maior expoente aqui é o 2, porque você pode ver ó, que você pode escrever ele com x ao cubo x na quarta, até x na n, mas aí ó, os termos são todos nulos, né? São todos zeros. Então, o primeiro que não é zero é esse 1x². Então, o grau desse cara é 2. Da mesma forma, ó, esse cara aqui, o grau dele também é 2, né? Porque você pode ver ó, que ele tem um x², mas que é acompanhado de 0. Então, esse cara aqui eu ignoro. Eu vou pegar o maior expoente que eu tenho, que nesse caso é o 2, né? Então, você pode ver, ó, o 0x², 0x na quarta e tal, são todos nulos. O primeiro não nulo, ó, esse menos 7, x². Então, o grau desse cara ó, é o expoente da maior potência, né, de x que eu tenho ali naquele polinômio. Então, esse cara aqui também é grau 2. E se não aparece x? Qual é o grau desse rapaz? Bom, se não aparece x, então ele não pode ser de grau 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem nenhum, tá? Ele vai ser de grau 0, tá? De grau 0 por quê? Porque esse cara aqui é como se ele fosse um x elevado na 0, né? E como ele é um x elevado na 0, o maior expoente que eu tenho é o expoente 0. Então esse cara aqui ele é grau 0, é um polinômio constante, tá? Só curiosidade, se eu tivesse um polinômio, né? Um polinômio nulo, por exemplo, ele fosse um f de x, né? Que é igual, eu vou chamar de p de x para polinômio, e ele fosse 0, né? A gente diria que esse cara aqui, ele não tem grau. Tá? Por que ele não tem grau? Porque todo coeficiente desse cara é nulo. Né? Se eu escrevesse ele na forma polinomial, ficaria 0 mais 0x mais tal. 0x na n. E aí o que acontece? Como todo cara é nulo, ele não tem grau. Quer dizer, ele não tem um maior expoente de um termo acompanhado do coeficiente não nulo, porque todos são nulos. Tá? Então, esse é um caso especial, né? O polinômio que ele é identicamente nulo, igual a 0, ele não tem grau. Tudo bem? Mas agora entrando para a aula de hoje de fato. O que é a função polinomial do primeiro grau? É um polinômio de grau 1. Tá? Então, primeiro grau quer dizer que o grau dele é 1. Nesse caso, ele não é quadrático, ele não é de grau 2, ele não é cúbico, ele não é de grau 3, ele não é de grau n, né? Ele é de grau 1. Então, ele vai ser escrito como A1x mais A0. Ou, se a gente acaba escrevendo dessa forma, né, a gente acaba abreviando ele só escrevendo AX mais B. Tá? Onde esse A gente chama de coeficiente angular e esse B a gente chama de coeficiente linear. Eu já vou explicar por que a gente chama um de angular e outro de linear. Tá? Então, isso daqui é um polinômio de grau 1. Ele é AX mais B. E o gráfico dele, né, se a gente fosse colocar ele num gráfico, num plano cartesiano, ele é uma reta não vertical. Tá? Por que ele não é vertical? Porque ele é função. Né? Se eu tivesse uma reta vertical, o que ia acontecer? Né? Se eu tivesse uma reta assim, por exemplo, eu teria, né, dois pontos aqui, né, para o mesmo x. Né? Então, digamos que esse x aqui fosse 1. Né? Esse ponto aqui, por exemplo, digamos que ele fosse o 1, 0. Né? X igual a 1, y igual a 0. Então, o que acontece? Eu teria, para o mesmo valor de x, mais de um valor de y. Então, esse cara não seria considerado uma função. Como a gente está falando de uma função polinomial, ela precisa ser função. Então, a reta não pode ser vertical, tá? Por causa da definição de função. Então, ela precisa, pelo menos, ela pode ser inclinada, né? Ou ela pode ser horizontal. Horizontal não tem problema nenhum, mas ela não pode ser vertical. E a gente diz, né, que se esse A é maior do que 0, a função é crescente, ela sobe, né? Ela vai ser uma função que nem a desse exemplo aqui, né? A reta ela vai subir. Se o A é menor do que 0, ela decresce, então você vai ter uma linha, né? Eu vou colocar aqui de uma outra cor, por exemplo, decrescente, né? Seria uma reta dessa forma, né? Ela estaria caindo, né? E se o A é igual a 0, ele não decresce nem cresce, né? Então, ele não seria de primeiro grau, né? Porque se A é igual a 0,
o grau maior seria o grau zero, e a gente diz que esse polinômio é um polinômio constante. Ele é uma reta horizontal, né? Então, esse rapaz aqui é o caso a igual a zero, o caso constante, né? Aí, nesse caso, o a sendo igual a zero, a gente teria f de x igual a b, né? Porque ó, o a sendo zero, 0 vezes x, 0, mais b, b. Então, teria f de x igual a b, um valor constante. Tudo bem? E aí, tem como você encontrar, né, essa função a partir de 2 pontos, pelo fato de você saber que ela é uma reta, né? Então, se você tem, por exemplo, 2 pontos nesse gráfico dessa função, você consegue achar a lei de formação dela, você consegue achar o ax mais b. Aqui eu vou fazer essa demonstração bem rápida, né, de como que você faz. Mas é o seguinte, se esses 2 pontos eles são pontos do gráfico, então o que você vai ter? Você sabe que a tua função de primeiro grau ela vai ser y igual a x mais b. Então você sabe, né, que se eu substituir aqui as coordenadas do ponto, né, que nesse caso aqui são 2 pontos que eu peguei o ponto A e o ponto B, né? Então o ponto A ele vai ter coordenadas xa e ya, que aqui no gráfico é como se o A fosse esse rapaz aqui, ó. Tem coordenadas xa e ya. E o ponto B ele vai ter coordenadas xb e yb. Então ele vai ter o xb aqui embaixo e yb aqui do lado. Tá? E aí, o que eu tenho? Se esse cara ele faz parte da função, eu posso substituir no lugar de x a coordenada x do ponto e y a coordenada y do ponto. Então eu vou pegar aqui e substituir, né, no a coordenada dele em y, a, e vou substituir a coordenada x em a também. E aqui embaixo também eu vou substituir, só que agora as coordenadas de b, que é yb e xb. Substituindo na fórmula, eu vou ter esse sistema. E aí, com esse sistema, eu consigo fazer ya menos yb. Né? Lembrando, esse ya, né, eu posso escrever ele dessa forma, axa mais b, que foi exatamente o que eu escrevi, né, aqui embaixo. E o meu yb, eu posso escrever como axb mais bzinho. Né? Então, tá aqui. Fazendo a subtração desses dois, né, esse menos aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva nele, né? Vai ficar menos axb menos bzinho. E aí eu vou ter, né, esses b's aqui, eles vão se cancelar, né? Porque mais b e menos b vai dar zero. Vai sobrar só essa parte aqui, ó, o axa menos o axb, né? Então vai ficar aqui, nesse formato. E eu consigo aplicar a distributiva inversa, né? Então, digamos o chuveirinho inverso. Eu deixo o A, então, como fator em evidência, né? A que multiplica entre colchetes xa menos xb. E aí, lembrando, toda essa expressão aqui ela é igual a ya menos yb, né? E aqui eu consigo isolar o meu A. Então, eu divido, né, por essa diferença aqui, o xa menos xb. E eu tenho que o Azinho é ya menos yb, né, sobre xa menos xb. Aqui dentro da função, né, eu consigo substituir o A, né? Então eu vou pegar esse valor aqui de A, né, e vou botar aqui dentro. Né? Então eu botei essa expressão aqui dentro. E eu consigo isolar o B, né? Porque eu subtraio aqui dos dois lados, né, esse termo gigantão aqui. E eu vou ter essa relação para B, né? Y menos essa coisa vezes x, né, é igual ao Bzinho. E aí eu consigo substituir as coordenadas do ponto A, porque ele faz parte da função. Encontro o meu B. Com base em todo esse cálculo, né, eu tenho o valor de B ou o valor de A, eu posso substituir na fórmula ax mais B. Coloco o B, né, aqui. Então esse cara aqui é o B. E esse cara aqui é o A. Tá? Então tá aqui. Né? Eu coloquei eles aqui e aí eu tenho a fórmula para ele. Né? Eu posso, inclusive, brincar um pouco com essa fórmula, fatorar aqui esse termo gigante e eu vou ter essa equação, enfim, para a minha função. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui. Né? Digamos que eu tenho aqui 2 pontos, o 1, 3, o menos 2, menos 5. Ali no caso, como eu fiz da forma geral, ele parece que fica um monte de letra e tal, dá um certo medo aquela expressão. Mas eu vou explicar se você tiver 2 pontos de exemplo aqui, né? Então, você tem
y igual a x mais b. Lembrando, né, que a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. E aqui é a mesma coisa. Então, você tem duas equações. A primeira delas é por conta desse ponto 1, 3. Eu vou ter y, ou seja, 3, né, é igual a vezes x, que é 1, mais b. Então, eu peguei esse ponto aqui e substituí na fórmula y igual a x mais b. Eu vou pegar agora as coordenadas desse segundo ponto e eu vou ter aqui, ó, menos 5, né, que é o y, é igual a x. Então, a vezes o x, nesse caso, é menos 2 para o segundo ponto, mais b, né? E aí, aqui eu vou ter, né, 3 é igual a mais b. E aqui eu vou ter menos 5 é igual a menos 2a mais b. Eu consigo, né, subtrair aqui, né, 3 menos o menos 5. Isso vai ficar a mais b menos a mais b. Aqui vai ficar, ó, a mais b, o menos 2a mais 2a, menos b vai ficar menos b. Aqui vai cancelar, né? Isso é igual a 3 menos 5, ou seja, 3 mais 5. Então, eu tenho 8 é igual a 3a. Ou seja, a é igual a 8 dividido por 3. Tá? Aí, com esse valor de a, eu posso pegar e substituir numa equação. Por exemplo, vou pegar essa primeira equação aqui. Eu tenho 3 é igual a mais b, né? Que é essa equação aqui. Então, o a é 8 terços, eu vou somar ele com b. Tá? E aí, fazendo aqui, né, os cálculos, né, esse 3 eu posso escrever como 9 dividido por 3. Tá? Então, isso menos 8 terços vai ser igual a b. Tá? E esse resultado aqui, 9 terços menos 8 terços, vai dar 1 terço. Tudo bem? Então, eu achei o valor de b e o valor de a. Né? Y vai ser igual ao a que eu tinha descoberto, né? Ó, a igual a 8 terços. 8 terços de x mais b, que eu acabei de descobrir aqui embaixo, né? É 1 terço. Então, aqui resolvi a questão. Beleza? Então, esse é um exemplo quando tenho duas coordenadas. Agora eu vou pegar aqui alguns exercícios, né? Sobre equações que envolvem funções de primeiro grau. Por exemplo, né, aqui, deixa eu conectar o mouse. Eu tenho aqui, ó, vocês conseguem enxergar melhor aqui. Então, ó, Carlos e Manuela, eles são irmãos gêmeos, né? A metade da idade de Carlos mais 1 terço da idade de Manuela é igual a 10 anos. Qual é a soma das idades dos dois irmãos? Como é que você pode fazer isso? Bom, se tem Carlos e Manuela, eles são irmãos gêmeos. Então, na verdade, o que isso está dizendo? Se eles são irmãos gêmeos, eles têm a mesma idade, né? Opa! Convém colocar na tomada. Beleza, galera. Voltei. Já coloquei meu computador na tomada, tá? Agora continuando aqui o caso, tá? Voltando. Alguns exercícios, então, envolvendo funções de primeiro grau. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Carlos e Manuela são irmãos gêmeos. E a metade da idade de Carlos tem mais... Me enrolei. Vamos lá. Carlos e Manuela são irmãos gêmeos. A metade da idade de Carlos mais 1 terço da idade de Manuela é igual a 10 anos. Qual é a soma das idades dos dois irmãos? Tá, então como é que eu vou resolver isso? Bom, primeira coisa que eu tenho... eu vou dar nome, então, às minhas variáveis. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui, ó, de C... eu vou chamar de idade de Carlos. Tá? Então, para mim, quando eu escrever C, eu estou falando da idade dele. Essa é a idade de Carlos e M é a mesma coisa, né? Só que vai ser a idade de Manuela. Tá? Então, idade de Manuela. Então, vamos lá. Eu sei que metade da idade de Carlos, ou seja, 1/2 da idade de Carlos, 1/2 de C, mais 1 terço da idade de Manuela, 1 terço de M,
é igual a 10 anos. Então eu vou escrever igual a 10. Eu nem preciso colocar que são anos, né? Isso é igual a 10. Qual é a soma das idades dos dois irmãos? Como é que eu vou resolver isso? Bom, a coisa importante aqui, ó, é que eles são irmãos gêmeos, tá? Então é o seguinte, se eles são irmãos gêmeos, o que eu tenho? Quer dizer que a idade deles é igual, né? No final das contas. Quer dizer que C é igual a M, porque se eles são gêmeos, eles nasceram no mesmo dia, né? Eles nasceram ao mesmo tempo, então eles têm a mesma idade. Então, na verdade, eu não preciso nem usar o C e o M, eu posso usar só uma variável, né? Nesse caso, eu vou dizer aqui, ó, 1/2 de C mais 1/3 de C é igual a 10. E aí, como é que eu posso fazer para resolver, né? Eu posso fatorar esse C, ficando aqui 1/2 mais 1/3, né? Isso multiplicando por C igual a 10. E aí, se vocês lembrarem, né, como fazer a soma, né? Colocando aqui, né, no múltiplo, mínimo múltiplo comum, ou enfim, fazendo essa conta, você vai ter aqui 3 mais 2, né? Sobre 6 vezes C é igual a 10. Ou seja, na prática, né? O que está acontecendo aqui? Conectando o mouse de novo. Então aqui, né? Indo aqui um pouco mais para o lado, eu tenho, né? Daqui que 5 sextos, né? 3 mais 2 é 5. 5 sextos de C é igual a 10. Ou seja, eu vou multiplicar por 6 dos dois lados, né? E eu vou ficar com 5C é igual a 60, né? 10 vezes 6, 60. Ou seja, C é igual a 60 dividido por 5. Né? Isso vai me dar um total de 12. Quer dizer, a idade desses rapazes aqui é 12 anos. Né? Tanto o Carlos quanto a Manuela, porque C é igual a M, né? A idade dos dois é igual, eles são gêmeos. Então, 12 anos. E assim eu acabei de resolver, né? Uma equação de primeiro grau, né? Porque se você for parar para pensar, né? Esse C e esse M é como se fosse X, né? É como se fosse uma equação mesmo, né? Que eu tivesse, 5 sextos de X igual a 10, né? E aí eu acabei de resolver uma equação de primeiro grau. Agora, olha aqui, questão 2, né? O pacote de biscoito saboroso custa R$ 1,25. Se João comprou N pacotes desse biscoito, gastando, né, R$ 13,75, o valor de N é igual a... Como é que eu vou fazer isso? Bom, o pacote custa R$ 1,25. Né? Então, tá aqui. Um pacote, né, vai custar R$ 1,25. Né? Quer dizer que 2 pacotes, né, eles vão custar 1,25 vezes 2, ou seja, 2,50. Né? Como se eu tivesse isso vezes 2, que é 2,50. Se eu tivesse 3 pacotes, seria 1,25 vezes 3, né? Por que eu estou fazendo aqui várias vezes esse vezes 3 e tal, né? Que ficaria 3,75, né? Porque eu quero chamar a atenção que, na lógica, né, se eu tivesse N pacotes, eu teria que gastar 1,25 vezes esse N, né? Então, aqui eu acabei de achar uma função de primeiro grau, né? Porque, eu tenho aqui, né, que o meu y é igual a 1,25x. Esse x aqui, ele está fazendo o papel do meu n, né? Ou seja, ele é o número de pacotes. Então, número de pacotes. E esse cara aqui, que é meu y, né? Que é esse valor final aqui, ó. Então, aqui é x. E aqui é o y, né? Esse cara aqui é o preço, né? Então, pronto, acabei de achar minha função, é só eu substituir os valores, né? Se eu tenho aqui, né, que ele gastou esse tanto aqui de reais, né, que é 13,75, o que esse cara é? Ele é o preço, né? O preço que ele pagou foi 13,75. Isso é igual a 1,25 vezes x. Agora eu só preciso achar o x, né?
que é o valor, né, o número de pacotes que eu tenho. Eu vou simplesmente dividir por 1,25 dos dois lados, né? Com uma equação eu posso fazer isso. Divido aqui, divido aqui. Tá? Aqui vai ficar x, né? E aqui, se fizer a conta, aqui vai dar 11, né? Vai dar 11. Então, a resposta aqui, né? A resposta da questão é justamente o valor de n é 11, né? 11 pacotes. Né? Então, é isso que ele comprou. Então, eu fiz uma engenharia reversa. A partir do y, que é meu preço, eu achei o número de pacotes. Agora, eu vou pegar aqui mais uma, né? Ó, considere a equação 3x sobre 4 igual a 2x mais 5 e assinale a alternativa correta. Nesse caso, ele já está me dando uma função, né? Já com x e tal. Ele não me deu y, mas não tem problema, né? Aqui eu tenho essa equação, né? E ele diz aqui, ó, é uma função de primeiro grau, sua solução é menos 1, seu conjunto de solução é entre chaves menos 1, o outro é uma equação racional, sua solução é tal. Então aqui ele dá várias alternativas, né? E o que ele está dizendo, né? Ele está pedindo qual é o grau da equação, qual é a solução e qual é o conjunto de solução. Então é o seguinte, vamos resolver essa equação aqui de primeiro grau, né? O que é a equação de primeiro grau? É quando eu tenho uma função de primeiro grau igual a uma outra função de primeiro grau. Ou, né, que é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho, né, um ax mais b, né, igual a um 6x mais d, que é a mesma coisa que dizer que ax, né, menos cx mais b menos d é igual a zero. Ou seja, na prática, né, eu consigo subtrair, né, passar esse cx aqui para o outro lado diminuindo e esse d para o outro lado diminuindo. Né? Aí eu tenho uma equação, né, como se fosse um azão x mais b é igual a zero. Onde esse b aqui, né, ele vai ser essa parte aqui, né? Então, esse é o b. E esse cara aqui, né? O a é essa parte aqui. Tá? Então, o ax é essa parte ali. Então, o que acontece? Ó, eu tenho aqui essa função, né? Que ela vai ser 3x sobre 4 igual a 2x mais 5. O que eu posso fazer, né? Como esse termo aqui, né, esse sobre 4 aqui, ele vai me incomodar um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo aqui multiplicando dos dois lados, né? Então, eu vou ficar aqui com 3x igual a 4 vezes, entre parênteses, 2x mais 5, né? Ou seja, na prática eu tenho 3x igual 4 vezes 2x vai dar 8x. E 4 vezes 5, né? 20. Então, aplicando a propriedade distributiva, está ali. Eu tenho aqui 3x igual a 8x mais 20. Aqui eu posso passar, né, esse 8x para o outro lado subtraindo, né? Subtrair 8x dos dois lados. Aí eu tenho isso, né? Menos 8x é igual a 20. Ou seja, menos 5x é igual a 20. Se eu passar, né, esse menos 5 dividindo aqui pelo... 20 dividido pelo menos 5, né, eu vou ter x igual a 20 dividido por menos 5, que é igual a menos 4. Então, essa é a solução desse meu rapaz. Né? Eu já consigo eliminar algumas aqui. Né? A solução é igual a menos 1? Não, é menos 4. Então, aqui já está errado, a A já não é. Né? A sua solução é menos 4? Beleza, está certo. Solução é mais 4? Não, é menos 4. Então, já eliminei a A e a C. Aí aqui eu consigo ver, ó, ela é uma equação racional? Ela não vai ser uma equação racional, né? Ela é de primeiro grau. Você consegue ver aqui, ó, que o grau desse x aqui é 1. Né? Ele não é... Eu não tenho um x no denominador, né? Eu não tenho uma razão onde o x está embaixo no denominador. Então, ele também não é uma equação racional, não. E também não é de segundo grau, porque o maior grau que tem é o grau 1, não é grau 2. Né? Se tivesse um x ao quadrado, seria de segundo grau. No caso, como não é,
né, eu já consigo eliminar. E é a letra N, uma equação de primeiro grau, beleza, x elevado na 1, a solução é menos 4, beleza, a gente acabou de achar a solução. E o conjunto de solução é o menos 4 entre chaves, né? Por quê? Porque o conjunto, né, se eu tenho ali um conjunto, eu vou colocar, né, os elementos desse conjunto aqui dentro, né? No caso, eu vou colocar todas as soluções do meu problema, que nesse caso é só uma, né? É o menos 4. Então, esse daqui é o conjunto solução, conjunto S, tá? Aqui, né, eu tenho uma questão um pouquinho mais difícil do Colégio Naval, né, 2016. Na divisão exata do número K por 50, uma pessoa distraidamente dividiu por 5, esquecendo o zero. Ou seja, era para dividir por 50, ela esqueceu aqui o zero, né, ficou só o 5. Tá? E dessa forma encontrou um valor 22 vezes e meia, né, unidades maior que o esperado. Qual o valor do algarismo das dezenas do número K? Então, olha só, já é uma questão um pouquinho mais complexa. Tá? Mas, se a gente for fazendo passo a passo, você vai ver que ela não fica tão difícil. Primeira coisa que eu observo aqui, né, é que, bom, eu quero achar o valor do algarismo das dezenas do número K. Então, por exemplo, se esse K for, sei lá, 42, o algarismo das dezenas, né, então só supondo aqui, né, eu não sei o valor de K, né, eu tenho que achar, mas se ele fosse 42, né, o das dezenas seria esse número aqui, né, um número que representa as dezenas. Né? O número ali, o 2 no 42, é o número das unidades. Eu quero esse número aqui, esse número ali, o 4, né? Então, só para entender primeiro o que a questão está pedindo. Então, tudo bem, sabemos isso. E aí, como é que eu faço para resolver ela? Bom, eu posso pensar o seguinte. Eu tenho um número que era para ser um número, entre aspas, esperado, né? O número que ele está dizendo aqui. Eu tenho um número que a pessoa fez, né? Um número que ela dividiu ali por 5 sem querer e acabou chegando nele. Então, assim, ó, o esperado, né, o número que era para existir era um número K dividido por 50. O número que saiu errado, né, que foi o número que a pessoa acabou digitando ali errado, né, foi o K dividido por 5. Então, esses são os dois números que a gente está tratando. E aí, o que eu sei, né? Eu sei que o errado, ou seja, o que ela dividiu por 5, né, foi um valor 22,5 unidades maior que o esperado. Ou seja, o errado ele foi igual a 22,5 unidades maior, ou seja, 22,5 mais o esperado. Tá? Porque ele foi maior que o esperado. O errado foi maior que o esperado. E aí, o que eu faço? Eu posso substituir, né? Aqui embaixo, né? Eu tenho aqui, ó, o errado é K sobre 5. Isso vai ser igual a 22,5 mais o esperado, que é K sobre 50, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso isolar esse meu K, né? Eu tenho aqui, ó, que K sobre 5 menos K sobre 50, né? Passando esse cara negativo, vai ficar 22,5. Tá? Então, pegando esse resultado aqui, né? Deixa eu dar aqui um zoom aqui para o lado. E pegando aqui, ó, pegando essa equação aqui, então dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ué, o que aconteceu com a minha equação? Sumiu a minha equação. Bom, tudo bem. Deixa eu escrever ela então de novo aqui. Era K sobre 5, né? Menos K sobre 50. Isso é igual a 22,5. Então, eu posso igualar os denominadores, né? Eu vou ter aqui, então, que esse K sobre 5 ele vai ser 10K sobre 50. Né? Eu consigo multiplicar por 10 em cima e embaixo. Embaixo, 5 vezes 10 vai dar os 50. E 10 vezes K vai dar 10K. Então, isso menos K sobre 50
é igual a 22,5. Aqui eu posso juntar as frações, né, na subtração. Eu tenho aqui, ó, 10k menos k vai dar 9k. Isso igual a 22,5. Ou seja, 9k é igual a 22,5 vezes 50, né? Então, vezes 50 aqui, eu posso fazer, ó, vezes esse 10 aqui, né? Eu posso fazer vezes 5 vezes 10, multiplicando aqui esse zero aqui pela vírgula, né? Ó, o 9k vai ficar 225 vezes 5, tá? Aqui eu usei o x para multiplicação e aqui embaixo o ponto, mas tudo bem, acontece. Então, fazendo essa conta aqui, né, você vai ter que ele vai chegar no total de 9k é igual a 1.125. Então, k é 1.125 dividido por 9. Né? Isso vai dar um total aqui de 100 e... Eu vou ter que armar aqui a divisão. Espera aí. Então, isso daqui dividido por 9. Vamos dar uma olhada quanto que dá esse valor. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Esse rapaz vou trazer aqui para o canto. Ó. Vai dar 9. Aqui vai dar 1. Então, 900, né? Vai dar 100 aqui. Menos esse 900 vai dar 225. Aqui eu consigo por 180, que vai dar 20. Subtraindo vai dar 45. Aqui dá 45, né? 9 vezes 5. Beleza, aqui chega em 0. Ou seja, aqui a soma dos termos dá 125. Né? Então, dividindo, né, esse valor aqui por 9, eu vou ter 125. O algarismo das dezenas, né, vai ser segundo algarismo, que é o 2. Consegui resolver a questão. Então, a opção correta seria a letra B. Tá. Essa daqui deu um trabalhinho, mas tudo bem. Vamos lá. Agora, Rosinha pagou 67,20 por uma blusa que estava sendo vendida com desconto de 16. Quando suas amigas souberam, correram para a loja e tiveram a triste notícia que o desconto já havia acabado. O preço encontrado pelas amigas de Rosinha foi... E a gente tem que descobrir. Bom, o que acontece, né? A gente tem o preço, digamos, normal, né? E a gente tem o preço com desconto. Isso é uma questão interessante até para a gente falar sobre o desconto, né? Que o desconto ele nada mais é, né, do que também uma função de primeiro grau, né? A gente está fazendo isso. A gente tem aqui o preço normal, né? Que a gente não conhece, que é o que a gente quer descobrir, né? Que a gente não sabe o que é. E a gente tem o preço com desconto, né? O preço com desconto, o que ele vai ser? Ele vai ser o preço normal, que eu vou chamar esse preço normal de x, né? X vezes 1 menos o desconto percentual, né? Então, é o valor dele vezes 1 menos o desconto, ou seja, nesse caso vai ser x vezes 1 menos 16%, né? Esse 16% aqui, né? Se eu quero fazer 1 menos 16%, eu vou trabalhar ele com a forma decimal, né? Então, aqui vai ficar, né, x, né, que multiplica 1 menos 16%. Lembrando, porcentagem é uma fração com denominador 100, né? Que eu posso escrever como x que multiplica 1 menos 0,16. Né? Então, essa é, enfim, a forma decimal, né, da porcentagem. Aqui vai dar x que multiplica 1 menos 0,16, vai ser 0,84. Tudo bem? Então, esse rapaz todo é igual ao preço com desconto, que é o preço que a Rosinha pagou, né, que era 67,20.
67,22. Então, olha só a cadeia de raciocínio, né? 67,20 é igual ao preço com desconto, que é igual a isso, que é igual a x vezes 0,84. Ou seja, esse cara aqui, ó, é 67,20. Então, para eu isolar o x, é só eu dividir por 0,84. Eu vou ter aqui, ó, x é igual, né, a 67,20 dividido por 0,84. Né? Isso é igual, né? Se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, né, a fração se conserva. Eu vou ter aqui 6.720 dividido por 84. Tá? Aí eu faço a divisão desse valor, né? 6, 7 aqui dividido por 84. Aqui eu posso... Deixa eu ver que número que dá legal aqui para dividir. 6 vezes 8. Bom, se eu dividir aqui, se eu fizer 60, eu acho que já dá, né? Bom, 70 eu acho que já dá. Bom, 60, se eu fizer 60 vezes 884, deixa eu dar uma olhada aqui quanto que vai ficar. Isso vezes 60 vai dar 0, né? 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 8, 48, que dá 5.040. Então, se eu tirar 5.040, aqui eu vou ficar com 720 menos 40, 680, aqui 1.680. Aqui eu posso tirar mais duas vezes, né? Isso. Se eu tirar 1.680, né? Esse cara aqui é o dobro do 840, ou seja, como se eu tivesse mais 20, né? Esse cara aqui vai dar 0, no final, somando tudo, vai dar 80. Enfim, você pode usar a tua forma de dividir, tá? Fazendo essa divisão, cheguei no valor de R$80, ou seja, a resposta letra C. Tudo bem? Beleza, fazer mais uma aqui, né? Questão 6. Um professor gasta 1/3 do salário com alimentação e 1/2 com moradia, ainda lhe sobram R$1.200. Então, o salário desse rapaz aqui, ele vai ser... ele basicamente vai ser o valor de 1.200, mais o que ele gasta com alimentação, que eu vou chamar de A, mais o que ele gasta com moradia. Tá? E aí, o que eu sei? 1/3 do salário é alimentação, ou seja, daqui eu tiro que A é igual a 1/3 desse salário. Né? Outra coisa da moradia, né? Então a moradia dele é mais cara, ó. Esse M é 1/2 desse salário. Então eu vou substituir ele aqui, ó. Eu tenho S igual a 1.200 mais 1/3 de S, ou seja, esse A, né? Mais 1/2 de S. E aí, nesse caso, ó, eu vou ter aqui, ó, S é igual a 1.200 mais... Esse S eu posso fatorar, né? Vai ficar 1/3 mais 1/2. Isso vezes S. 1/3 mais 1/2 fazendo, né, a soma das frações vai dar 5/6 de novo. Né? Então, isso é S. 1.200 mais isso é igual ao próprio S. Ou seja, S menos 5/6 de S é igual a 1.200. Tudo bem? Né? Porque eu passei esses 5/6 do S ali para o outro lado. Então, aqui eu vou ter que 1/6 de S é igual a 1.200. 1/6 de S é 1.200, então multiplicando por 6 dos dois lados, eu tenho S igual a 1.200 vezes 6. Isso vai dar um total de 7.200. Então, resposta correta, letra B. Bem, você pode ver que não é tão absurdo, né? Não é tão complicado. Você só tem que manter a atenção e pensar, né, sobre as questões, né? Tentar interpretar os dados e, enfim, resolvê-los, né?
Acaba sendo um pouco mais chato no início, né? Mas depois que você pega o jeito com algumas questões, ele vai ficando mais tranquilo. Aqui você tem questão 10, eu já pulei aqui, né, da 6 para 10, para não precisar fazer 10 questões, vou fazer 7. Né? Questão 10, Pedro tinha X reais das suas economias, gastou 1/3 no parque de diversões, no outro dia gastou 10 reais com figurinhas para o álbum, né? Depois saiu para lanchar com seus colegas na escola, gastando mais 4/5 do que ainda tinha e ficou ainda com troco de 12 reais. Qual o valor X em reais? Bom, então aqui de novo, parece um problema muito difícil, mas você fazendo ele por partes, você consegue resolver ele bem tranquilamente. Então, ó, isso daqui que o Pedro tinha, né? Eu tinha X reais da economia, que é o valor que eu quero achar. Então eu tinha X reais, ele gastou 1/3 no parque de diversões com os amigos, né? Então vamos lá. Ele ficou aqui, ele tinha X, ele gastou 1/3, né? 1/3 de X com os amigos. Aí no outro dia ele gastou 10, ou seja, ele pegou esse valorzão aqui, depois tirou 10 desse cara, com figurinhas para um álbum de jogadores. Depois ele saiu para lançar com os colegas, gastando mais 4/5 do que tinha. Tá? Então, se ele gastou 4/5 do que ele tinha, quanto que ele tinha? Ele tinha isso. Né? Nós estamos aqui fazendo por partes essa brincadeira. Então, esse cara vai ficar entre colchetes, porque é o que ele tinha. Ele gastou mais 4/5 desse todo. Né? Então, o que ele fez? Ele tinha um inteiro desse valor. Ele gastou 4/5. Ou seja, esse valor ele gastou, né? Se ele gastou 4/5, sobrou 1/5, né? Então o que eu fiz? Eu estou multiplicando ele por 1 menos 4/5, que no final vai dar 1/5, né? Do que ainda tinha e ficou ainda com um troco de 12 reais. Ou seja, ele gastou isso daqui, depois gastou 10, depois gastou isso, ou seja, ele ficou com 1/5 do que ele tinha. E ficou com esse troco de 12, ou seja, ficou aqui com 12. Eu criei uma expressão numérica muito louca aqui, né? Parece uma expressão muito difícil, mas o que eu fiz? Eu fui montando, né? Conforme eu ia lendo, eu ia lá e montava, né? A minha expressão numérica. E pronto, montei aqui uma equação, que vai ser uma equação de primeiro grau, né? E aí eu vou resolver essa equação. Então, bom, primeiro, esse 1 menos 4/5 aqui, eu posso escrever como 1/5, né? Tá aqui. Então, isso é igual a 12, né? Multipliquei isso daqui por esse valor, né? Que vai dar aqui, ó, esse valor nos colchetes. Note que aqui eu posso fatorar o x, né, para fora. Vai ficar x que multiplica 1 menos 1/3. Isso daqui, menos 10, né? Então, eu só passei, ó, esse x que multiplica 1 menos 1/3, se eu aplicar, né, o chuveirinho, a propriedade distributiva, ele volta para o parênteses ali de antes. Então, né, 1 menos 1/3 vai dar 2/3, ou seja, eu tenho 2/3 de x menos 10, que multiplica por 1/5 vai dar 12. Né? Então, isso vezes 1/5 é igual a 12. Esse 1/5, né, eu posso multiplicar por 5 dos dois lados para eliminar ele. Então, eu vou ter que 60, né, que é 12 vezes 5, é igual a 2/3 de x menos 10. 2/3 de x é igual a 60 mais 10, que é 70. E aqui eu tenho que x ele vai ser, multiplicando por 3, né, eu vou ter 3 vezes 70. E passando 2 dividido, né, ter 3 vezes 70, que é 210 dividido por 2, que é 105. Então, esse é o valor de x do dono Pedrinho. Resposta correta, letra E. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Eu posso ter ido um pouco rápido, talvez nessa questão 10 aí pode ter dado uma confundida aí na geral. Mas assim, eu estou fazendo do modo, né, usando aqui expressões numéricas, né, para resolver essa conta. E, enfim, né, espero que vocês tenham entendido, né, mais ou menos o que é, né, a equação de primeiro grau e a função de primeiro grau. E agora, com o resto aqui dessa aula, eu quero mostrar para vocês, né, uma coisa que eu tinha conversado, né, que eu não cheguei a mostrar muito bem, que é a questão. Vocês lembram aqui, né, que eu tinha passado aqui nos slides anteriores, né?
Nesse slide aqui, eu tinha falado de coeficiente angular e coeficiente linear. Por que um ele chama angular e o outro ele chama linear? Então, o que acontece? Eu vou mostrar isso usando aqui os valores de A e de B, tá? Para mostrar o comportamento da função. Então, aqui você pode ver que eu tenho uma função. Eu estou usando aqui o GeoGebra Classic, né? E eu tenho essa função que ela é ax mais b. Então, note que, esse a, ele é um valor, ele vale igual a 1. Esse b aqui, ele vale menos 2. E aí, o que acontece? Conforme eu mudo o a, a inclinação desse rapaz muda, Então, nota que o que está acontecendo aqui, conforme esse a ele vai ficando negativo, a reta ela vai decaindo, Eu tenho uma função decrescente. Quando esse a é igual a zero, exatamente zero, é uma reta horizontal. Então ela não cai nem decai. Ela é uma função constante. Em todos os pontos ela vale b, que nesse caso é menos 2. Então você pode ver aqui para qualquer ponto de x, y vale menos 2. Quando a é positivo, ela tem uma inclinação positiva. Quanto mais positivo, mais inclinada ela está para cima. Lembrando que ela nunca chega a ficar vertical de fato, mas ela pode ficar tão inclinada quanto você quiser. E se eu mudo o valor de b, você pode ver que a reta parece que ela se move, como se ela estivesse se movendo. Tem duas formas de você interpretar, como se ela estivesse indo de um lado para o outro. O b ela arrasta para a esquerda e o b mais negativo ela arrasta para a direita. Ou a forma que eu gosto de interpretar é como se ela estivesse indo de cima para baixo. Então, o b maior é como se esse ponto aqui, dá uma olhada nesse ponto onde a reta intersecta aqui o eixo y. Quanto maior o b, maior esse ponto. Inclusive, se o b é igual a 5, ela passa ali nesse ponto 5, tá vendo? Quando o b ele fica 0, por exemplo, você vê que ela passa aqui no 0. Quando o b fica menos 5, você vê que ela passa aqui no menos 5. Porque, querendo ou não, você vai ter ali x igual a 0. A vezes 0 vai cancelar esse termo e vai sobrar o b. Então, a função no 0, ela vai dar b. Se x for igual a 0, a função ela vai cair no b. Como nesse caso b é menos 5, eu tenho aqui que a função parte aqui no menos 5. Então, você pode ver que esse b aqui ele muda linearmente, essa é a minha função. Ela é uma constante que arrasta para cima e para baixo. E o a ele muda a inclinação. Então, por isso que eu chamo angular. O a é o angular, é o que muda o ângulo dela. E o b é o que muda linearmente ela. Então, bem bacaninha de você ver. E aqui, por fim, eu vou mostrar aqui no caso uma reta passando ali nos dois pontos. Eu fiz aquela demonstração gigantona aqui, do coeficiente angular linear e tal. E aí eu consigo mostrar aqui, por exemplo, se eu quero achar um ponto que passa ali no exemplo, eu tinha eu queria que passasse pelos pontos 1, 3 e menos 2, menos 5. Eu posso ir lá no GeoGebra, 1, 3, e aí colocar no menos 2, menos 5. Ele vai me dar a equação da reta, que me dá esse valor, que está aqui. Essa é a formulinha dela. Que vai ser 3 mais 5 vai dar 8, dividido por 1 mais 2 vai dar 3, Então, 8 terços de x, mais esse valor aqui que vai dar 3 menos 8 meios, Então, aqui vai dar 6 meios menos 8 meios, que vai dar, a reta que vai passar por esses dois pontos. Então, usando essas fórmulas aqui, você pode ver que a função ela passa aqui nos dois pontos, no ponto A e no ponto B. Então é isso, pessoal. Vai ficando por aqui, então, a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, entendido, Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, que eu respondo. E é isso, Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, cliquem no gostei, para eu saber que o vídeo foi bom, eu faço mais. Se não gostaram, também pode deixar um negativo. Deixa aí nos comentários aí sugestões que você tem. Porque daí eu consigo melhorar os próximos vídeos, tal. Se vocês acham que, sei lá, entenderam, não entenderam, foi rápido demais, foi lerdo demais, enfim. Deixem a sugestão, tá? E bons estudos!
mais uma vez. Então, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!